populações indígenas que viviam no Brasil em 1500. Então você pensou que quando os europeus chegaram no Brasil, ele estava vazio, inabitável? Errou, meu caro. Aqui tinha mais índios do que você pode imaginar. A quantidade de indígenas que havia nesta terra maravilhosa era mais expressiva que suas cagadas ao longo da vida. É, bastante, né? E você, que já sabia da existência dessa população indígena no Brasil? Acha que eles se resumem em canibais que adoram a natureza, usam chazinhos, sabem curar doenças e são primitivos? Errou de novo, colega. Aqui, neste vídeo, vamos aprender um pouco sobre a história indígena, para não sair falando bobagem no churrasco da família. Para conhecer sobre a história indígena, é necessário explorar os documentos que existem. Os principais documentos usados são as crônicas de viagem e as correspondências religiosas. A análise desses fragmentos nos ajudam a situar algumas reflexões e construir a história. Vamos focar na composição indígena datada pelo achamento do Brasil. Sim, ao contrário do senso comum, o conceito de descobrimento não cabe na história do Brasil, visto que ele já estava habitado por populações que tinham uma organização social. Em primeiro lugar, aqui era uma bagunça linguística enorme. Mesmo a língua tupi-guarani tendo uma grande influência entre as tribos, existia aproximadamente 340 línguas indígenas. Um fato curioso é que, segundo o padre Antônio Vieira, muitos apelidavam o rio Amazonas de Babel, fazendo alusão à figura bíblica da Torre de Babel, conhecida pela grande variedade de idiomas. A população era em torno de 1 milhão de habitantes, ou mais, distribuídos pelo território. Ao mesmo tempo, havia uma certa homogeneidade em aspectos culturais. Na região central do Brasil, e um pouco no Nordeste, havia os povos de língua macro-G. Na Amazônia, grupos distintos do tronco tupi ao macu. E na costa litorânea, passando pela bacia Paraná-Paraguai, se formavam os tupi-guarani. Os guaranis localizavam-se mais ao sul, e os tupis ao sudeste, nordeste. Alguns grupos interrompiam essa presença tupi-guarani. Eram os chamados Tapuia, Tremembé, Goitacá e Aimoré, povos que não eram tupi. Depois foram expulsos. A população indígena era expressiva, porém as guerras, as expedições para a captura de escravos, a fome e as doenças dizimaram esses povos. Por aqui, nós vamos focar no povo tupi, para analisar a população indígena. Esse será nosso parâmetro. Mas como era formada a sociedade indígena? Dividiam-se em nações, castas ou gerações. Através de cada um desses nomes, ou povos, existiam as malocas, ou ocas, uma espécie de cabana ou casa indígena comunitária, que rodeava um pátio. Pense em uma pracinha cheia de casas ou barracas. Era mais ou menos isso aí. A união dessas malocas formava uma aldeia com mais ou menos 2 a 3 mil índios. Muito, né? Imagine você e seus amigos ou amigas morando em uma aldeia, todo mundo junto, ao ar livre, caçando, comendo, guerreando. Incrível, né? Comumente, as aldeias eram ligadas por um laço parentesco e realizavam alianças. Afinal, como pode alguém sobreviver sem alianças? Essas alianças não eram ternas, podiam mudar e se redefinir a qualquer momento. A circunstância que mudava isso. Quando o assunto era aliança, eles mandavam ver, realizavam rituais juntos, expedições guerreiras juntos, defendiam um território juntos e por aí vai. Mas você deve estar se perguntando, como os europeus conseguiram conquistar esses povos? Era aí mesmo que queríamos chegar. Por terem uma certa homogeneidade cultural, compreender a cultura indígena foi uma tarefa árdua, porém assertiva para os colonizadores, que sabiam usar estratégias comuns a cada tribo. Os europeus ajudavam os indígenas nas suas guerras interiores, casavam-se com as mulheres tupi e formavam uma rede de escambo. Ora essa relação era pacífica, ora hostil. Então franceses e portugueses disputavam uma aliança com os indígenas. Tava achando que era só chegar e pá? Não, tinha que ter uma estratégia. Era dessa forma que eles conseguiam o pau-brasil e a fixação no território. Como esses portugueses não brincavam em serviço, eles utilizavam as inimizades entre tribos para escravizar os índios. Guerreavam ao lado de uma tribo, derrotavam a tribo inimiga e levavam alguns escravos. E também compravam dos índios os prisioneiros de guerra. Agora começa a ficar mais interessante ainda. Você sabia que os indígenas associavam os portugueses aos grandes xamãs? Pois é, os xamãs eram uma espécie de sacerdotes que curavam, profetizavam e falavam sobre uma vida edênica, sem trabalho, com muita fartura e a promessa de vingança contra inimigos.
Essa terra sem males era um lugar sagrado para os índios e representava a imortalidade, ausência de trabalho e guerra. Podia existir na própria terra ou em outro lugar desconhecido acima dos céus, e lá era também o destino pós-morte dos heróis guerreiros. Os jesuítas utilizaram dessa crença, e você já sabe, né? Dominaram sobre esse aspecto. Dessa forma, as visões indígenas se aproximavam dos portugueses cada vez mais, facilitando a inserção dos Portuga na cultura deles. Existe uma reflexão que essa visão foi influenciada pelo catolicismo e críticas são levantadas, mas não vamos entrar nesse meio, queremos ainda esclarecer outras coisas. Certamente, podemos afirmar que o impacto português sobre os indígenas foi enorme. Fome, doenças, violência, migração, morte. Outra coisa importantíssima é que se deve entender a sociedade indígena através dela mesma, de maneira metalinguística, e não a partir da contemporaneidade, pois isso acaba produzindo um discurso preconceituoso e reducionista dessa sociedade. Ou seja, os tempos eram outros, a sua crença era totalmente diferente dos padrões cristãos, seus costumes podem até nos parecer bem exóticos. Contudo, devemos afastar os conceitos atuais para conseguirmos entender melhor o seu modo de vida. Os próprios portugueses, ao se referirem aos índios, usavam a expressão de que eles eram povos sem lei, sem fé e sem rei, visto que essas representações eram muito diferentes dos costumes europeus. Para encerrar o nosso resumão da sociedade indígena, é preciso explicar sobre rituais e sobre a liderança exercida. Tá achando que o índio não tem presidente, senador, o chefão de tudo? Não. Os índios se adequavam às suas necessidades. Cada maloca tinha uma pessoa principal, sempre representado por uma figura masculina. E essa figura só se tornava realmente a principal se tivesse uma grande rede de parentes, principalmente no número de genros. É isso mesmo, genros. Devia também ser um grande matador e um líder de guerra. E o filho desse superior da oca não herdava nada do pai. Tá achando que índio era playboy mimado? Nada disso. Ele que não conquistasse o seu respeito para ver. A estrutura de poder nunca era a mesma e variava conforme a situação. Então não tem monopólio de poder e colocar a família para governar sempre, pai, tia, periquito. Isso era através das proezas de guerra. Para terminar, um ritual de guerra, os índios gostavam bastante de guerra e não era pouco. Vamos ler um documentário que é uma narração desse episódio. Viagem à Terra do Brasil, de Jean Delery. Resta saber agora como são tratados os prisioneiros. Logo, depois de chegarem, são não somente bem alimentados, mas ainda lhes concedem mulheres, mas não maridos às prisioneiras. Não hesitando, os vencedores em oferecer a própria filha à irmã em casamento. Tratam bem o prisioneiro e satisfazem-lhe todas as necessidades. Não marcam antecipadamente o dia do sacrifício. Se os reconhecem como bons caçadores e pescadores e consideram as mulheres boas para tratar das roças ou apanhar ostras, conservam-nos durante certo tempo. Depois de os engordarem, matam-nos, afinal, e os devoram, em obediência ao seguinte cerimonial. Todas as aldeias circunvizinhas são avisadas do dia da execução e breve começam a chegar de todos os lados, homens, mulheres e meninos. Dançam então o Cauinã. O próprio prisioneiro, apesar de não ignorar que a assembleia se reúne para o seu sacrifício dentro de poucas horas, longe de mostrar-se pesaroso, enfeita-se todo de penas e salta e bebe como um dos mais alegres convivas. Depois de ter comido e cantado durante 6 ou 7 horas com os outros, é ele agarrado por 2 ou 3 dos personagens mais importantes do bando e, sem que oponha a menor resistência, é amarrado pela cintura com cordas de algodão ou de fibra de uma árvore, a que chamam vire. Semelhante à nossa tilha, deixam-lhe os braços livres e fazem passear assim pela aldeia, em procissão, durante alguns momentos. Não se imagine, porém, que o prisioneiro com isso se deprima. Ao contrário, com audácia e incrível segurança jacta-se de suas proezas passadas e diz aos que o mantêm amarrado: também eu, valente que sou, já amarrei e matei vossos maiores. Cada vez mais feroz, volta-se para ambos os lados, exclamando para uns e para outros: comi teu pai, matei e moquei a teus irmãos, comi tantos homens e mulheres, filhos de vós, outros tupinambás, a que capturei na guerra, que nem posso dizer-lhes os nomes.
E ficais certos de que para vingar a minha morte, os maracajás da nação a que pertenço hão de comer ainda tantos de vós quantos possam agarrar. Em seguida, após ter estado assim exposto às vias de todos, os 2 selvagens que o conservam amarrado, afastam-se dele umas 3 braças de ambos os lados e esticam fortemente as cordas, de modo a que o prisioneiro fique imobilizado. Trazem-lhe então pedras e cacos de potes, e os 2 guardas, receosos de serem feridos, protegem-se com rodelas de couro de tapiruçu e dizem-lhe: vinga-te antes de morreres. Começa o prisioneiro a atirar projéteis com todas as suas forças contra os que ali se reúnem em torno dele, algumas vezes em números de 3 a 4 mil. E é desnecessário dizer que não escolhe suas vítimas. Esgotadas as provisões de pedras e cacos e de tudo que o prisioneiro pode apanhar junto de si, o guerreiro designado para dar o golpe e que permanecera longe da festa, sai de sua casa ricamente enfeitado com lindas plumas, barrete e outros adornos, e armado com um enorme tacape, aproxima-se do prisioneiro e lhe dirige as seguintes palavras: não és tu da nação dos maracajás, que é nossa inimiga? Não tens morto e devorado aos nossos pais e amigos? O prisioneiro, mais altivo do que nunca, responde com seu idioma. Margaiás e Tupiniquim se entendem reciprocamente. Pá, tchê, tan, ajucá, atupavê. Sim, sou muito valente e realmente matei e comi muitos. Em seguida, para excitar ainda mais a indignação do inimigo, leva as mãos à cabeça e exclama: eu não estou a fingir. Fui com efeito valente e assaltei e venci os vossos pais e os comi. E assim continua, até que seu adversário prestes a matá-lo exclama: agora estás em nosso poder e serás morto. Muito interessante a história dos índios que viviam nessas terras antes do achamento, não é mesmo? Nesse vídeo percebemos que, ao contrário do que sempre ouvimos, os índios eram organizados e tinham uma cultura forte com diversos elementos marcantes, além de serem importantes na formação do nosso país por meio da influência e alguns costumes passados através de gerações.